Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaulazinha. Agora a gente vai fazer o nosso projetinho, que é justamente as videoaulas de resolução da nossa apostila de revisão para o PAS, ok? A primeira videoaula vai ser da aula 8. Eu vou estar fazendo a parte do grupo 2, porque a parte do grupo 1 a gente vai fazer em sala. Então a parte do grupo 2 eu vou adiantando para vocês aqui, ok? E à medida que vocês forem fazendo os exercícios, forem apresentando algum tipo de dificuldade, vocês vão acessando o nosso canal do YouTube, alennumeros.com, nosso sitezinho, né, www.alennumeros.com, e vai tirando as dúvidas. Tranquilo? Então vamos começar. A primeira questão do grupo 2 é essa questãozinha aqui do PIB. Tá? Ele fala que o Produto Interno Bruto, o PIB, de um determinado país, no ano 2000 mais X. Então vamos lá, deixa eu pegar a canetinha. Aqui. Só para olhar aqui só um pouquinho. Só engrossar um pouquinho aqui. Pronto. 2000 mais X, ok? É o ano, em bilhões de dólares. Como assim, professor, 2000 mais X? Se eu quero que seja o ano de 2018, pessoal, qual vai ser o valor de X que eu vou escrever naquela funçãozinha logo abaixo? Olha, professora, X igual a 8, que vai ficar 2000 mais 8. 2008, se for 2018, x igual a 18, e assim por diante. Beleza, a função dada é essa aqui. Você vê que tem uma funçãozinha, o que aqui, ó? Uma funçãozinha cosseno. Aí ele vira para você e fala assim, determine em bilhões de dólares o valor do PIB desse país em 2004. Olha, professor, fácil. Se ele quer em 2004, ele quer que eu calcule justamente o P de quanto, pessoal? De 4. Por quê? Porque 2000 mais 4 dá os 2004. Então, o meu x tem que ser 4. Nossa, professor, é só isso? Fazer continha? Exato. Olha lá, 500 mais 0,5 vezes 4, ok? Mais 20 vezes o cosseno. Aí ele pediu agora que eu fizesse o cosseno de quem? De xπ sobre 6. O meu x é 4, então vai ficar 4π sobre 6. Bora lá. P4 vai ser igual, então, a 500 mais 0,5, galera, vezes 4 é a metade, né? 1/2. Metade de 4, 2. Beleza? Mais 20, que multiplica. Agora eu tenho que calcular o cosseno de 4π sobre 6. Se eu simplificar o 4 com o 6, vai ficar 2π sobre 3. Só que você sabe que 2π sobre 3, pessoal, π sobre 3 é 180 por 3, que dá 60. 60 vezes 2, então quanto é? 120. Então ele está te pedindo o seguinte, calcule o valor do cosseno de 120 graus. Ah, professora, falta. Quanto falta para completar 180? 60. Só que como está no segundo quadrante, vai ser negativo. Então eu vou calcular o cosseno de 60, lembrando de colocar o sinal negativo. Cosseno de 60, seno é 1, 2, 3, cosseno é 3, 2, 1. Ah, professor, então vai dar menos meio. Beleza, então vou multiplicar por menos meio. Galera, vai ficar P4 é igual a 502, menos com mais, menos, 20 por 2, 10. Adivinha quanto dá 502 menos 10? 492. O quê? Bilhões de dólares. Então, eu já sei, deixa eu apagar aqui. Eu já sei, então, que em 2004, como ele perguntou, o PIB desse determinado país é justamente de quanto? 492 bilhões. Aí, na segunda questão, olha que interessante. Ele fala que em períodos de 12 em 12 anos, o PIB do país ele aumenta sempre com o mesmo valor. Ou seja, acontece aquilo ali sempre de 12 em 12 anos, se repetindo o valor. Aí ele vira para você e fala assim, então, P de x mais 12 menos o P de x é uma constante. Ele quer que você determine justamente o quê? O valor desta constante. Então, ele quer que você diga qual é o valor dessa constantezinha. A professora, fácil, dá pra gente fazer numa boa. Você não acabou de calcular na letra A o P de 4? Então, pelo que ele falou aqui, pessoal, se eu calcular o P de 4 mais 12, ou seja, o P de 16,
eu faço a diferença do P de 16 com o P de 4, que eu já tenho o valor, e eu vou ter o valor dessa constante que ele pediu. Aí ficou facinho, olha lá, 500 mais 0,5, só que agora 16 vezes 16, mais 20 cosseno de quem? 16π sobre 6. Já simplifica logo, por 2 dá 8, e aqui dá 3. Então, bora lá. Nosso P de 16 vai dar igual a 500, mais a metade de 16, 8, ok? Agora eu tenho que calcular esse cosseno aqui, ó. Você concorda que isso aqui é justamente quanto? 60. 6 vezes 8 dá quanto, pessoal? 48. Então eu vou ter que calcular o cosseno de 480. Volta lá para o início do período. 480, pessoal, já passou de uma volta, concorda? Uma volta é 360. Então, se eu fizer 480 e tirar 360, eu vou dar uma volta completa e vou parar, adivinha onde? No 120. Mas eu acabei de fazer o do 120 aqui em cima. Então, eu sei que vai ficar menos 20, que multiplica meio, que é o mesmo valor. Simplificando aqui vai ficar menos 10. Adivinha quanto dá 508 menos 10, pessoal? Exato, 498. Se P de 16 deu 498, a diferença do P de 16, então, com o P de 4, vai dar justamente quanto, gente? 498 menos 492. Uma professora, 6. 6 o quê, pessoal, que ele falou? 6 bilhões. Então, esse era o valorzinho da constante que ele havia falado. Fácil, né? Primeira questãozinha, tranquilinha. Bora lá. Segunda questão é uma questãozinha gráfica. Vamos só puxar um pouquinho para cá, para todo mundo conseguir enxergar. Pronto. A gente trabalhou isso, inclusive, né, para a prova de vocês. A gente viu que uma função desse tipo, ela podia ser uma função seno ou cosseno, lembra? A mais ou menos B, seno de kx mais c. Estão lembrados? Kx mais c. Podia ser seno ou cosseno. Com a mesma coisa, tá? O azinho aqui do mesmo jeito. Tá, professora. Aí a gente aprendeu que a simetria era o A, a amplitude era o B. O K me ajudava com relação ao período, que era 2π sobre K. E o C, o oposto dele dividido por K, me dava o deslocamento horizontal em relação à origem. Nesse caso, é fácil de perceber que não teve deslocamento. Olha lá, estou aqui na minha origem, consigo perceber que o eixo de simetria é o próprio eixo x, ou seja, o meu y é igual a 0, ou seja, se minha simetria é 0, o meu A vale quanto? 0. Concordam? Tranquilinho? Beleza. Professora, está com cara de ser a função seno. Olha lá, começa do 0 e está subindo. Então, se for uma função seno, vamos lá. Já sei que o A é 0. Aí eu tenho que ver o B. O B era justamente quem, pessoal? A amplitude. A amplitude eu já sei que vale 1. Como está subindo e a função seno é y igual a seno de x, ela sobe, e o B é justamente quanto? 1, então está no mesmo sinalzinho. Mais. Eu preciso descobrir o valor de K. O K eu posso olhar pelo período. Você concorda que, olha só, a primeira parte, a metade do meu período, é π sobre 2. Se eu andei π sobre 2 até aqui, eu tenho que andar para cá mais π sobre 2. π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar 1π. Ah, professor, então 2K, 2π sobre K tem que ser o período que é quanto? π. Opa, então qual é o valor de K? 2. Então significa que a minha funçãozinha é 0, né, mais 1, que multiplica o seno de quanto? De 2x. Ou seja, pessoal, na verdade, essa funçãozinha é a funçãozinha representada pela letra D de Deus. Y que é igual a seno de 2x. Bora. Outra questãozinha aqui pra gente discutir, só puxar um pouquinho pra cá, porque aí todo mundo enxerga. Vamos lá. Essa questãozinha, mesma coisa, é um gráficozinho. Agora repara, o meu eixo de simetria tá nítido aqui, ó, que divide justamente meu gráficozinho ao meio, ó.
De 1 para 2 eu ando 1, de 1 para 0 eu ando 1 também, ou de 0 para 1. Então eu já sei que a minha amplitude vale quanto? Opa, já ia escrever A. Ai, ai, ai. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu botar a letra, já que a gente já sabe, né? Simetria é o A, amplitude é o B. A professora está com cara de ser a função seno também. Se for a função seno, o B vai ser positivo, porque está subindo. Ok? Beleza. O período da função, a professora lascou. Porque olha só, daqui até aqui eu não faço a menor ideia lá. Não cai no número que eu conheço. Não tem problema. É até bom você aprender. Você concorda que aqui está o ponto baixo, não tá? Ponto mais baixo. E aqui de novo está o ponto mais baixo. Então, para isso aqui acontecer, para isso aqui se repetir, você concorda que foi 3π sobre 4 menos π sobre 4. O professor vai ficar 4π sobre 4, que vai dar justamente quanto? Π. Então, você já sabe que o período da função, que é dado por 2π sobre k, tem que ser igual a π. Simplifiquei, qual é o valor de k? 2. Professor, então agora ficou fácil. A simetria, que era o A, eu já sei que deu 1. Então, bora lá, 1. A amplitude, que é o B, 1 também. Eu já sei que é o seno de kx. Não teve deslocamento horizontal. Então, qual é a minha função? 1 mais seno de 2x. Olha aí e vê qual resposta você marcaria. Professora, está claro que é a letra A. 1 mais seno de 2x. Beleza? Tranquilinho? Professor, e se eu estivesse achando que era cosseno a função? Eu já sei que a letra C estaria errada. Por quê? Porque o período não é, né, o K não é 1, ok? Aí você ia falar assim, mas então a letra D também não, a letra E também não, professora. Exatamente. Tá? Você já mata aí justamente. Então você poderia ficar entre a letra D e a letra A. Só que, olha o que ele fala. Questãozinha 4, pessoal, vamos lá. Na estação de trabalho de pinturas de peças de uma determinada fábrica, a pressão de um tambor de ar comprimido, ela varia de acordo com essa lei de formação. Ele pergunta, assinale a opção em que o instante corresponde ao valor mínimo. Ué, professora, o valor mínimo? A gente sabe, então, que esse seno, ele tem que ser igual a menos 1 para ser mínimo. Por quê? Porque vai ficar 50 mais 50 vezes menos 1, que aí vai dar 0, que é justamente, lembra da nossa imagem? A mais B e também A menos B. Só que se esse carinha for 1, 50 vezes 1, 50. 50 mais 50, 100. Eu quero o mínimo. Então, eu quero que esse seno de t menos π sobre 2, ele seja simplesmente igual a quanto, pessoal? Tem que ser menos 1, que é o mínimo. Mas quando que isso aqui acontece? Quando t menos π sobre 2, o seno vai dar menos 1 quando ele for igual a 3π sobre 2. Calma aí, deixa eu arrumar aqui. Ficou ruim a escrita aqui. Pronto. 3π sobre 2. Professor, então calma aí, resolvendo isso aqui, eu vou ficar que t é igual a 3π sobre 2 mais 1π sobre 2. 4π sobre 2. Ou seja, quanto, pessoal? 2π. Facinho, facinho. E que letra vai ser? D de Deus, que eu adoro. Vamos para a questão 5. Vamos para a próxima questão. Questão 5, calma aí que vou ter que dar uma apagadinha rápida aqui. Porque eu tinha gravado o slide, mas ele resolveu fazer pirraça comigo. Vamos lá. A questão fala o seguinte, fala de maré. Os fenômenos, né? Os fenômenozinhos, galera, periódicos como a maré, eles são descritos justamente por uma função seno. Eu já olhando minha função seno, a gente aprendeu que a função seno ela era escrita A mais ou menos B, seno de kx, lembra? Mais C, ok? Então eu já sei que A, que é a minha simetria, vale 8, a minha amplitude B vale 4, o meu período, se eu quiser escrever, é 2π sobre K, ou seja, sobre π sobre 12. Ou seja, 2π vezes 12 sobre π. Simplificando, 24 horas. Ok, agora vamos começar.
a resolver. Só puxar um pouquinho para cá. Primeiro item, o valor mínimo atingido pela maré baixa é de 8. Galera, lembra da nossa imagem? A imagem era A mais B e também A menos B, beleza? Quanto dá 8 menos 4? 4. Quanto dá 8 mais 4? 12. Mínimo e máximo é 8. Não, professora, está errado. O momento do dia em que ocorre a maré baixa, ou seja, o momento do dia em que ocorre isso aqui, você concorda que é justamente quando o seno é menos 1? Então eu tenho que fazer com que o seno de πt sobre 12, ele seja igual a menos 1. A gente acabou de fazer no slide anterior. Isso aqui só acontece, ou melhor, acontece de primeira, se for 3π sobre 2 o arco. Simplificando, cruzou, 6 vezes 3, 18. Então, em que momento isso ocorre? 18 horas, ele falou que era às 12 horas, errado. Aí agora ele fala para você que o período de variação da altura da maré é de 24 horas em 24 horas. O que ele está te dando? O período que eu calculei ali, certinho. O período do dia em que o navio de 10 metros de calado, a altura necessária de água para que o navio flutue livremente, para que ele não encalhe, pode permanecer nessa região, então é entre 2 e 10 horas. Vamos lá. Ele está perguntando, pessoal, para que a altura seja quanto? 10. Qual é o tempo? Em que momento isso ocorre? Pessoal, então no lugar do H eu ponho 10. 10 que é igual a 8 mais 4 seno de πt sobre 12. Vamos lá, resolvendo essa equação. 10 menos 8 dá 2. 2 dividido por 4 dá 1,5. Eu já sei, já estou careca de saber que para dar 1,5, o meu arco, né, o seno que me permite dar 1,5, é justamente de quantos graus, pessoal? Professora, lá do início, vamos lá. 30 graus, o seno dá meio. Só que quanto falta para 180? 150 também dá meio. E eu sei que π dividido por 6, para representar em radiano, 180 por 6, 30. Então, 5π sobre 6 representa 150. Pessoal, então é só fazer πt sobre 12, tem que dar 5π sobre 6. Simplifica. Opa, eu botei certo aqui, π, botei certinho. Simplifiquei, fiquei quanto aqui? 2. 2 vezes 5, 10. Então eu sei que 10 horas isso acontece. Mas πt sobre 12 também podia ser 30 graus, que é π sobre 6. Simplifica, ou seja, t igual a 2 horas. Ele falou que era entre 2 e 10, então o item é sincero. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido claro, esclarecedor, né? Essa videoaula tenha sido bacana para vocês. Aqui é o gabaritozinho, né, da nossa apostila. E qualquer dúvida, sempre acessem o canal, né, do YouTube, alenumeros.com, o meu site, que eu sempre libero materiais para vocês, www.alenumeros.com, e tem o Facebook também, que eu costumo colocar as mensagenzinhas para vocês, tá? Vocês já receberam o meu WhatsApp? Qualquer dúvida é só enviar. Beleza? Beijo grande e até a próxima, pessoal.